então temos chegando mais um Raizcast, é o nosso número 17. Sabia que o nosso Raizcast ele iniciou muito raiz, era numa salinha com microfonezinho improvisado, isso a primeira versão. Depois nós recebemos o convite da Fadismo e hoje estamos nesse estúdio aqui de alta tecnologia, que eu não sei nem para que câmera eu olho aqui, né? E de raiz já não tem quase mais nada. E nessa edição Fadisma, nós estamos no 17º programa. E hoje com um convidado muito especial, uma história muito legal para nós ouvir, superação e tudo mais. Então, vou deixar para te apresentar nada melhor que, né, apresentação do apresentado mesmo. Então, meu nome é Deuvani Rosso e eu sou um sobrevivente da Botkiss. Estou escrevendo um livro, participei do Globoplay, né, do documentário. E ultimamente, assim, ó, minha vida tem dado um giro gigantesco, assim, tem mudado muito depois do documentário, né? Faz 10 anos, né, que aconteceu e sempre me mantive quieto, sabe? Sempre aqui, Vamos aí. aqui, É que tá falando um pouquinho baixinho. tá. Aí, prepara, volta pra. Vamos voltar então a parte. Eu vou contar 3, 2, 1. E aí tu volta sempre me mantive. Aí tu vai lá. Tá? Que tu sempre te manteve Tá. provavelmente quieto, Aham. tranquilo. Vamos lá. 3, 2, 1. E aí sempre me mantive quieto, nunca gostei de aparecer, nada, de me expor. Tinha muito medo, assim, de me expor às pessoas. Então eu vim Isso trabalhando. talvez pelo um reflexo tu teve, alguma coisa, um sentimento. Compreendendo tudo, né? E medo também de julgamentos. Não sei, ficava. Tinha medo Sempre na de me tua, não vou expor. me expor, não vou É, estar jogando. porque é uma situação muito delicada, né? Muito delicada. Então, nesses 10 anos, assim, eu vim trabalhando minha cabeça, minha mentalidade. E eu cheguei numa conclusão, assim, que eu preciso contar a minha história. Eu preciso. E é verdade, é uma coisa muito legal, porque o que tem a ver empreendedorismo e o porquê tá aqui numa entrevista? O empreendedorismo ele é uma superação a cada dia, sabe? O empreendedor, claro que não vão dar proporção ao que tu passou, o risco de vida, toda uma tragédia, as lembranças, mas o empreendedorismo ele é um desafio todo dia, são pessoas desistindo no meio do caminho, e tudo na vida se torna um desafio, né? Nós temos que passar por muito trabalho, muitas. Eu tinha uma tia minha que ela sempre dizia, né? O que vem de Deus não é fácil. Ela sempre falava sobre isso. E é legal tu trazer a tua história, mostrar para as pessoas a superação. É claro que existem aquelas pessoas que fizeram a crítica quando teve o programa, né? A série. Outros não acharam legal. Legal no sentido para mostrar, né? Que não ocorra de novo. Então todo mundo tem uma opinião diferenciada. Mas nada melhor do que tu aqui contar isso e passar essa história para as pessoas, principalmente a superação que teve para ti. Mas eu queria voltar lá no começo, a tua infância. Como é que foi a tua infância? Tu é natural de Santa Maria, Sou natural de Rosário do Sul. Rosário do Sul. Já É, entrevistei uma de Rosário do Sul é. também. Mas aí, muito novo, assim, eu fui morar em Manuel Viana. Meus pais se mudaram pra lá. Morei um pouco em Alegrete também. Distrito de Alegrete que se tornou Manuel Viana. É, e aí fui pra Manuel Viana. Me criei lá. Me criei. E hoje eu enxergo as situações. A minha infância foi maravilhosa, assim, com a minha família. Interior do estado, cidade pequena. Mas eu passei por muitas situações também na infância que isso foi me preparando, né? No caso, eu acredito que tudo que a gente passa é uma preparação, né? A superação, ela te fortifica bastante. Então, na infância, eu lembro como ontem, assim, que na escola sempre fui perseguido, sabe? Sempre fui muito perseguido por ser mais fraco, menor que Seu todo. estudioso, CDF, né? Pior que não, pior que não. Eu era muito amigo, assim, das gurias. E aí o pessoal mais velho, assim, que já tinham repetido alguns anos, eles
sei, sentiam ciúmes, eu acho, não sei. E gostavam de me bater, assim. E eu nunca revidei, sabe, nada. E, Talvez por isso, né? Por ser na quieto, na tua, então sempre é, foi. é, Isso sempre existiu, né? E sempre. sim. E aí sempre fui muito resiliente com tudo, sabe? Ficava, era todos os dias, assim. Me esperavam na saída e eu já sabia, pegava minha mochilinha e sabia que estavam me Hoje eu vou esperando. tomar um cascudo no corredor. Aham, e aí eu tinha que sair correndo, sempre. Então eu acredito que a vida foi já me moldando pra, pra ter força, assim, pra superar tudo que eu superei, né? E Passando a infância, que idade tu veio para Santa Maria? Veio para estudar, provavelmente. não, eu não morava aqui quando Quando aconteceu. aconteceu? Não, eu morava em Manuel Viana ainda. Morava em Manuel Viana. Tu É, veio fazer uma visita, eu passear. vim visitar um amigo. Ele fazia tempo que ele nos chamava, eu e meu irmão, Uhum. pra vir visitar ele. Ele estudava na UFSM, fazia veterinário, tava quase se formando já. E aí naquele final de semana a gente veio. Eu acho que é difícil uma pessoa que não tem alguém que teve um vínculo que estava Ah, nesse sim, dia, né? todo mundo. Eu lembro que eu tenho um dos melhores amigos meu da infância, que é médico hoje em Uruguaiana, um grande especialista. Qualquer problema que eu tenho em família, eu tenho médico particular. Eu ligo para ele, é Uhum, consulta de graça, né? 0800. E naquela época, eu estava vindo de Porto Alegre, eu lembro, estava vindo de Porto Alegre na madrugada ainda. E ele estava esperando o irmão dele, que fazia, se não me engano, ele fazia agronomia aqui em Santa uhum, Maria. E até eu me lembro que ele contou que a esposa dele tinha preparado a cama para ele ir à Uruguaiana. E aí ele falou: não. Aí ele desistiu na última hora e foi para a festa. E acabou falecendo nesse, nessa noite essa aí. E eu lembro que eu vinha vindo na estrada e começou a incêndio, ouvindo a gaúcha, né, durante o trecho. Eu não sei porquê, eu não lembro porque que eu viajei de madrugada, assim, tão de uhum. madrugada. Que eu acho que era por volta das 4 horas, mais ou menos, não lembro. Não... 2h30. 2h30, Uhum. então essa hora eu estava na estrada. E eu lembro que eles estavam falando que aconteceu fogo em Santa Maria, e aí cada trecho que eu ia indo, que eu ia escutando a coisa, né, estavam conversando, olha, parece que tem pessoas feridas, parece que tem pessoas feridas. E eu ia seguindo a estrada até que chegou um ponto, não me lembro se era assim, eu gravei 5 da manhã, que foi com uma da bombeiro que falou assim, olha, só no banheiro a gente tá vendo várias pessoas, o número vai ser muito forte. Eu lembro, eu acompanhei ao vivo, sabe, durante que eu ia Uhum. indo na estrada ouvindo isso. Mas eu quero ouvir de ti, então. Nesse dia tu veio para passear, um amigo convidou, e tu veio a Santa Maria para exclusivamente para festa, que era muito badalado né, naquela época, E festa. a gente não ia ir na Kiss. A gente tinha pensado em ir no Absinto. E aí tava. Até a gente foi e tava fechado. E tudo assim, tudo que foi acontecendo parece É o que nos destino, né? levou até lá, né? É, e é o caso, eu penso o caso dele, ele estava tudo pronto, ia para Uhum, Uruguaiana, a cama dele, ela tinha montado lá, estavam esperando ele, e na uhum. última hora não foi e foi para a festa. Mas aí, como é que foi? Como é que foi aquela noite ali? Nós chegamos por volta de 1h15 por aí. E a fila era gigantesca, né? Dobrava a esquina. E tá, até então tudo normal, era uma noite quente, assim, eu lembro. E, e aí tá, a gente tava chegando na entrada. E eu lembro que quando abriram a gente passou na bilheteria, quando abriram a porta da entrada, assim, já veio um bafo quente, sabe? De Calor muita mesmo, que tava gente, muita é gente calor humano, sabe? E já tava quente lá fora, e quando abriu veio o bafo, tu imagina como é que não tava lá lá dentro. dentro. É. E aí tá. E aí era. Tava bem lotado, assim, mas a gente foi. Seguimos entrando, não tinha lugar onde Sim, tu e parar, a né? gurizada É, quer, né? Coisa lotada, movimento, então tá é. na festa, Mas tava demais, assim, não dava nem pra sem mexer. mexer os braços, assim, não dava pra levantar os braços. E a gente foi indo reto, assim, achando, tentando achar algum espacinho, assim, pra ficar. A gente foi parar lá no pub. Entrou tu e o amigo. Eram dois ou tinha mais? Estávamos em sete. Em sete. É, eu, o meu irmão, o Cássio Biscaíno e o Renan, que são lá de Manuel Viana também. Eles vieram com Tinham a vindo gente, junto. né?
E aí o Henrique, que é esse amigo nosso que nos chamou, o colega do Henrique, que é o Jacó, que era amigo nosso também, e o Charles, que era amigo do Jacó. E aí a gente tava tudo em amigos ali, né? Chegaram os 7, né? Os Você que falou. 7. 7. E dos Uhum. 7 sobre 3 faleceram. Foi o Henrique, o Cássio e o Jacó. que são lá de O Henrique e o Cássio, lá de Henrique Cássio de Manoviana. Vanaviana e o É, Jacó, que era daqui de, o Jacó morava aqui. morava aqui em Santa Maria. Uhum. E como é que foi assim no decorrer? O que que tu chegou a pressentir alguma coisa? Não, nada, nada. A gente tava. Desde tarde, assim, a gente tava em função, né? Bebendo também. E aí a gente foi pra lá no pub. Na verdade, as coisas durante o dia parecia que tava dando tudo errado, assim. A gente tava plantando na lavoura, a gente ajudava o pai. E eu lembro que dava tudo errado, assim, furava o pneu da semeadora, é, as coisas quebrando, sabe? O maquinário, assim. Era aquele dia que só É, tudo dava. errado, sabe? E aí tá, vamos viajar. Aí deixamos as coisas lá pra segunda-feira, daí recomeçar. E furou o pneu do carro na No estrada, caminho. no caminho, é. Então parecia que as coisas Sinais, né? estão. Tava vendo sinais, sinais. Parece uma energia, assim, ruim. Mas a gente, tocando, né? Vamos seguir. E aí tá. A gente lá No pub, no né? Foi em pub, direção ao pub. sim. E eu lembro que tava dando as músicas, a gente tava dançando, tinha umas meninas assim. Tava tudo normal lá na festa, tudo certo, apesar da lotação, né? E até eu tava conhecendo uma menina que acabou falecendo, depois eu fui ver que ela faleceu. Tava trocando umas ideias com ela, dançando. E, e tá, aí eu lembro que eu tava virado pra parede, né? E as pessoas tudo pra minhas costas. E aí eu lembro que uma pessoa assim começou a pular lá no. Como é que eu vou te dizer? Lá perto do aquário, assim. Não sei se tu. Eu não cheguei a Não. conhecer. Mas daí era longe, assim, era longe. Ela pulava e chamava, assim, as pessoas. Só que na hora nunca Não imaginava, imaginava o que não, que era. nada. Pensava, olha, que Aquele aconteceu? louco lá, né? Tu olhar e dizer aquele É, louco se achei que aparecendo, alguma fosse coisa assim. briga até, não Aham. sei, não sei. Mas fiquei ali, continuei ali, né? Daí, na hora do fogo, tava só eu, o Henrique e o Cássio ali no pub. Daí o resto dos guris, eles Estavam estavam circulando. estavam circulando, né? Então, eu lembro que esse cara pulava assim, mas não dei bola. O E Cássio faleceu, os dois que estavam os comigo, dois estavam contigo. o Cássio e o Henrique. E aí eu fui me dar por conta assim que era sério mesmo, que era pra sair quando todo mundo que tava atrás Começou a de mim, multidão. todo mundo virou pra sair e começaram a sair. Eu, tá, vamos No momento sair. algum tu ouviu nada do microfone, não falaram nada. Não, Parou nada. a música e. Ou não tinha Não, parado a não, não música ainda? tinha parado ainda. Tava tocando a Tava música tocando ainda. uma música, acho que o DJ colocou uma música assim. Era uma música eletrônica, eu acho, não sei. Era meio eletrônica. E daí a gente se entrelaçou os braços assim para ficar junto, né? E começamos a caminhar, mas passo de formiga, né? Sim, pela a quantidade de pessoas não Muita conseguia gente, andar. mas a gente tava calmo, porque Uhum. até Não então, sabia o que era, via que tava todo mundo. vamos sair também, né? E aí a gente tava saindo, devagarinho, passinho de formiga, mas todo mundo calmo, todas as pessoas. E quando chegou perto, perto Dali do do aquário, pub onde tu disse que tu tava, tu aham, enxergava o palco, não a frente, enxergava, não enxergava o não, não, palco. não, não. E conseguia enxergar pra saída também ou não? Nem a saída não Nem a saída. enxergava, É não. um local, então, que tu não tinha visão nem Não de tinha palco nem visão de saída. nada. Por isso que vocês estavam nessa calma também, o pessoal tá indo Uhum, pra lá. sim. Provavelmente quem tava lá já tava num tumulto lá, Já né? queria sair. Uhum. E aí, um pouco antes da metade do caminho, eu lembro que como era muita gente,
as pessoas daí começaram a ficar mais agitadas. E eu lembro que começou um empurra assim, empurra, empurra. E como era muita E tu já estava força. tendo visão lá da entrada ou ainda Não, não? Ainda continuava não, numa área. não. Uhum. É, só que daí a saída teria que ir por um outro lado, lá pelo fundo, sim, pela lateral. E por onde nós entramos, daí era a linha É reta, no é meio, que né? eu lembro, assim, que era Uhum. só traçar uma linha imaginária e foi o que eu fiz. E Já estava sem luz, não estava enxergando não, nada ou ainda não? Ainda tinha ainda tinha luz. música, ainda tinha luz. E aí nesse empurra-empurra, nós não conseguimos ficar com os braços entrelaçados. E, e aí eu lembro que eu me perdi dos guris, assim, eles foram, cada um foi pra um, não sei. Diz o destino naquele É, momento, né? é. Mas tinha um fluxo, assim, de De gente, movimento de indo. movimento indo. Só que eu tentava ir contra, assim, porque eu sabia que estava errado, sabe? Que era o fluxo do banheiro, Do provavelmente. banheiro, né? E eu falava, mas eu não quero ir pra lá, eu quero seguir reto, sabe? Eu A tua pensava, noção era, eu entrei aqui, não é para aquele lado lá. sim, e umas, né, E eles pensando. provavelmente foram para aquele fluxo. O Cássio, sim. O Cássio foi achado no banheiro. O Henrique eu não sei. O Henrique eu não. E eu vi as fotos na polícia, né? E graças a Deus não enxerguei eles. Mas sabe quando tu quer olhar assim, quer ver pra colocar um fim, sabe? Porque era uma história que na minha cabeça inacabada, assim, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Mas enfim, aí E aí tu foi tentando ir ao contrário do fluxo. mas não, também não tinha como, porque era muita gente, era muita força, assim, podia. E empurrava, né? Não tinha como. Não tinha como. E tá, e daí na metade do caminho eu já enxergava a porta, já sentia cheiro de fumaça. E aí já tinha desligado as luzes. Ainda não. Ainda não. Aí deu, pra mim, eu achava que fosse um curto-circuito, mas depois eu fiquei sabendo que os bombeiros desligaram a geral. E E daí se apagaram as luzes e eu lembro Aí que. bateu o desespero no pessoal. Mas, muito. Aí virou um caos, né? Virou um caos. Sim, porque tu não enxergava, tu não via nada. É, Ou tu conseguia pelo menos ver onde estava a porta. não, Não não. enxergava, Eu né? só tentava seguir a direção que eu tava. Imaginando. Mas tinha uma luminosidade, assim. Era um breu, mas tinha uma luminosidade do fogo no teto. Que era um. Eu lembro, assim. Só que era um caos total, assim. As pessoas gritando, garrafa quebrando, vidro quebrando, tudo quebrando, assim. Bateção na parede, sabe? E, e aí eu lembro que quando se apagaram as luzes daí os olhos começam a se acostumar, é que nem tu Isso, desligar da a luz, né? ambientação. É, Já tem ambientação. e aí eu comecei a enxergar a luminosidade e a fumaça, assim, baixando. E aí também bateu um desespero, né? É, eu lembro que eu segui, né, a linha imaginária, só que chegou um momento que eu comecei a respirar só fumaça. E aí na terceira vez que eu respirei aquela fumaça, eu comecei a perder as forças. Começou a me flochar o joelho, sabe? E eu fui. E isso ainda no meio do tumulto, né? Tudo forçando ainda. Mas, como é que eu vou te explicar? No começo, assim, quando se desligaram as luzes, quando baixou a fumaça, eu dei a primeira respirada. Tava assim. Quando eu dei a segunda e a terceira respirada, eu lembro que eu já tava com os braços Anestesiado. mais livres. Não, já Ah, as tava, pessoas já tinham caído, talvez. já tinha um Muitas espaço, pessoas já tinham sabe? caído. Exato. E aí, eu lembro que eu Para dei. ver a o mal que é a fumaça, né? Que ela Muito, chegou muito já tóxico. arrebentando. Muito tóxico. E aí eu dei mais uns passos assim. E daí eu
percebi que eu não ia conseguir, sabe? Eu sempre pensando, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir sair. Tu vê que o E, teu sexto sentido já tá, aquela coisa já te dizia a direção, né? Tu já né, tinha um propósito, sim, algo. eu vou conseguir sair, vou conseguir sair. Mas daí chegou um momento que eu pensei, não, não vou conseguir. Daí eu vi que eu ia morrer. E o que que tava te bloqueava, assim? O que que tu sentia que bloqueava, que tu não conseguia? Era pela Era fumaça que te fumaça, fraquejou sim, não ou tinha porque força. não conseguia com as pessoas? Era falta de força Não, mesmo. falta de força, Se não tivesse a fumaça, tu conseguiria tranquilamente sim, rodar. sim, sim. E aí eu fui me ajoelhando, assim, caindo e já passa, como nos filmes, assim, começa a vir toda a tua vida, sabe? Toda a tua vida, em milésimos. E eu fui me despedindo, assim, da minha família, dos meus amigos, me despedindo dessa existência, sabe? E conversando com Deus também, pedindo perdão para Ele se eu tivesse feito alguma coisa que eu fosse perdoado. E, e eu fui me ajoelhando, e aí eu lembro que tava muito quente, eu coloquei as mãos assim no rosto e fui caindo ajoelhado assim, com as mãos no rosto e aí desmaiei. E desmaiei. É, depois, não sei quanto tempo depois, eu acordei na calçada. Tinham te puxado pra fora Tinha daí. me puxado pra fora. E aí eu acordei em estado de choque, assim. Acordei já sem querer gritar, mas eu acordei já gritando, assim, sabe? Porque na série, no filme, tu sai um pouco arrastando até quase a porta, né? É, Mas isso tu não lembra, tu não conseguiu chegar na porta. não, não, desmaiei antes. Desmaiei antes. Tu vê que foram pessoas que foram entrando Hum, e até parece que teve pessoas que entraram e depois chegaram a falecer, né? Por sim, respirar a sim. Lá própria de fumaça, né? Manauviana teve o Vinícius. Foi um caso Um também, dele caso. tentar Uhum, salvar as pessoas. sim. Porque ninguém imagina, né? Tu tá numa situação, tu só vê que é fumaça. E aí tu tenta tirar as pessoas, tu não imagina que aquela fumaça vai ser tão tóxica, né? Não Ninguém tem como saber. não tem, e aquele momento ali tu só quer E ajudar. tu só quer ajudar, sim. Tá no instinto, assim, né? O meu irmão, ele foi um que só puxou, ele puxou mais de 20 pessoas lá de dentro. E, E o teu irmão ficou tranquilo, não teve ficou bem, problema de. ficou bem. E tudo no instinto, assim. Ele falou que Como ele, é que ele saiu? Ele chegou a ter contato? ele, Como é que. ele, ele viu na hora que começou o princípio. Então, quando ele viu que começou aquela rodinha ali de fogo, ele Foi já saindo. saiu. E ele saiu pela área dos fumantes ali. Daí conseguiu sair. E tá. E aí começou aquela. Ele me conta assim que era uma língua de fogo. De fogo não, de fumaça. Uma fumaça preta, assim, densa. E aquela porta e um monte de gente saindo, 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 saindo. E aí, de repente, Escureceu tudo. não, de repente Parou de sair as parou de pessoas. sair. Foi, será a hora que Ninguém seguraram a saiu. porta e coisa? Não, não, não. Não, já tinham Já tinham aberto aberto. a porta. Mas aí começou aquele monte de gente sair. E de repente parou. Será que as pessoas desmaiando pela fumaça? E daí ele falou que pensou, mas como assim? Tinha muito mais gente lá dentro. E aí que ele Ah, começa. entendi. Ele olhando de fora, as Ele pessoas tava lá na saindo, rua. e daqui um pouco aquilo esgotou. Parou de sair Isso. pessoas. Que É, foi o momento que tu mesmo falou que tu sentiu que aliviou do teu lado. é, Provavelmente todo mundo começou a cair todo ali. mundo começou a desmaiar. E aí ele se deu por conta, né? Tinha tanta gente lá dentro, só Meia isso dúzia saíram. saiu. Só isso não, porque já tinha Sim, saído um várias monte, pessoas. né? É, mas Mas tu diz que pela pelo volume que proporção, tinha, né? né? E aí tá. E aí ele entrou, né, pra ver. E aí quando ele entrou, ele se deu com aquela pilha de gente, né? E aí, com as mãos assim, pedindo Socorro. socorro. E aí ele não pensou duas vezes, só começou a puxar. Puxar, puxar. Ele conta que as meninas ele puxava pelos cabelos e os homens ele puxava pelo cinto. Porque quando ele. As primeiras ele tentava puxar pelo Arrancava braço o couro. e aí e saía a Puxava o couro, pele. a pele. Saía a pele. Eu ia ter perguntado das queimaduras. O que que foi as queimaduras? Por que será que foi as queimaduras? Porque o fogo em si não foi todo, né? Não pegou. Será que foi pelo que caía de cima das esponjas? Eu acredito que sim.
A assim, queimadura tua porque pegou em todo o corpo ou foi mais? 46, 45% do corpo. É, provavelmente é o que tava Uhum, caindo, né? né? Então, eu lembro, assim, quando eu acordei, eu olhava meus braços, eles estavam torcidos, Tudo assim, retorcido. e eu em estado de choque, gritando, pedindo socorro, Isso lá fora, né? Quando tu lá fora, acordou. deitado, Aham. né? E, E e faltava socorrista, né? Com a sim, quantidade de sim, sim. pessoas. E E, ó, tipo, tava sozinho, te sentiu sozinho, né? sozinho, sozinho. Mas eu tava consciente, né? Gritando em estado de choque, mas internamente, assim, eu tava pensando, o que que tá acontecendo, né? Por que que eu tô assim e, e gritando socorro, né? E aí eu lembro que tinha duas meninas que cruzaram por mim, e eu deitado assim, elas me olhando com uma expressão de pavor, assim, parecia que estavam vendo um monstro, sabe? Um espírito. E aí aquilo nunca esqueci, sabe? Elas me olhando com aquele rosto. Talvez pelas queimaduras se É, assustaram. sim, sim. E tu não tinha naquele E, momento noção, e né? eu O que não tava. sabia, assim. E aí eu olhava assim, meus braços e tal, queimado. Até que, aí por dentro também, cada vez que Começou eu a arder. gritava, parecia que estavam cravando uma faca, assim, na minha garganta. E eu lembro que daí duas pessoas vieram, assim, com uma lanterna, provavelmente um enfermeiro, um médico. E daí colocou a lanterna assim, e daí ele gritou, esse aqui tá mal. E aí eu já tava achando que a dor que eu tava sentindo naquele momento era insuportável. E quando eles me ergueram, ali eu vi que podia estar. Não, que aquilo que eu tava sentindo nem era Não dor, era nada. sabe? Que não, é indescritível, assim, não tem como dizer o que eu senti. E tá, e daí eles foram me levando, assim, até a ambulância. E, e eu não lembro se foi dois ou se foi um que foi me levando. Aí tem um vídeo que me surpreendeu, que eu nunca tinha visto, assim, um vídeo de um rapaz me levando e eu caminhando. Na Globoplay eles conseguiram esse vídeo. E daí eu assistindo o documentário apareceu. É bem direitinho, assim, ó. Eu de costa, o guri me carregando assim, colocou a mão na cintura. E as minhas costas, a camisa. Toda Não queimada. tinha camisa nas costas, Sim. assim, tava queimado, só a minha pele, assim, carne viva. E aquilo Nossa, é uma parte Que não tinha que visto, eu né? Tu não olhou agora. sabia, Exatamente. E aí tá, e aí me levou até a ambulância. Eu lembro que tinha uma menina na maca. Então a dor que tu sentiu foi a hora que ele foi te levantar para levar até. Sim. A dor Provavelmente, era imagina, uma né? só, sabe? A É. dor era uma coisa só. E aí, quando nós chegamos na ambulância, tinha uma menina na maca. E aí, eu não lembro assim direito. Mas E tudo uma tu pessoa. consciente, acordou de novo, tava Sim, tava consciente ainda. consciente. Tava consciente. E pensando, sabe? Pensando. E aí um cara aferiu os batimentos dela aqui. E daí falou, ó, essa já faleceu. E aí entrou em óbito, falou uma coisa assim, tá em óbito. Aí dois caras pegaram ela, largaram assim na calçada e me colocaram no lugar dela, na maca. E aí eu Tu- lembro que a viagem até o hospital eu ia desmaiando, acordando, sabe? Desmaiando, acordando. E um cara sempre ali comigo, assim, tentando falar comigo, sabe? Fala comigo, fala comigo. Não desmaia, né? Sempre me puxando assim. E aí eu lembro que chegou uma hora que eu desmaiei mesmo. Aí acordei numa maca lá no hospital, no Caridade. E aí eu do mesmo jeito, assim, acordei gritando, acordei em estado de choque, assim, pedindo socorro. E pensando mesmo do mesmo jeito, né? E daí eu olhava para um lado, aquela cena de guerra, assim, as pessoas todas queimadas. E olhava pro outro também. Mesma coisa, assim. E uma correria, sabe? Uma
correria das enfermeiras, das pessoas profissionais, sabe? E aí eu lembro que foram tirar minha camisa, e aí quando puxaram a camisa saiu a pele junto com a camisa. Então daí começaram a tirar com pinça a camisa da pele, desgrudar. E aí cortaram assim minha essa parte, Da cortaram frente. da frente. E eu lembro que vieram com uma máscara, não sei se era oxigênio, ou se tinha algum medicamento Pra ali. poder. A E, a, dor, né? e ali, quando colocaram em mim, me deu um alívio, assim, daquela dor que eu sentia por dentro, sabe? Me deu um frescor, assim. E aí eu comecei a respirar aquele gás, aquele oxigênio, e daí desmaiei de novo. E aí tá. E aí dessa parte da noite é o que eu lembro, né? Tem alguns detalhes mais que eu não contei, mas resumidamente é assim. E, e aí, aqui no Caridade, quando eu tava em coma, eu lembro poucas coisas, assim. Eu lembro desse plano físico, eu lembro de vultos, assim. Eu lembro que acho que alguém tava rezando do meu lado, eu lembro. Eu lembro das silhuetas, assim, sabe? Das pessoas. E muito mais dos sonhos, sabe? Eu tive uma vida paralela quando eu tava em coma. Eu fiquei um mês em coma. E dentro da minha cabeça eu fiz de tudo, assim. Eu viajei, fui pra Ribeira, fui pra Capão da Vai Canoa. gastar em Ribeira. Aham, tava vivendo uma outra vida, assim. Uma vida paralela. Será que lembranças de lugares que tu teve, que tu gostava? Ou tu não Ah, sente essa. era um outro plano, era um outro plano. E real, como. Mas todas essas tuas visitas foram lugares que tu já tinha visitado ou alguns não? Ah, Ou consegue? a maioria sim, a maioria sim. Tava em Alegrete, eu lembro. É uma história, assim, é uma história. E. Um mês em coma, né? Tem que ser forte É, também, para fora as queimaduras, é. né? E aí. Eu. Depois, com o tempo, eu fui tentando analisar, né? E tentando achar explicação desses sonhos. E aí eu concluí que tudo que faziam em mim, os procedimentos, o meu cérebro ele reproduzia no sonho. Então, muitos sonhos assim, eu pensando e analisando e aí vendo os procedimentos, tipo, de taquicardia, né, das sondas que colocaram em mim. Tudo isso nos sonhos eu aconteceu, sabe? Eu lembro que no meu sonho eu tava namorando uma menina. E aí os irmãos dela não gostavam de mim. Falavam que eu era drogado, que eu era. Não gostavam, né? E aí eu falava, cara, mas eu não sou assim, não sou isso. E eu tenho prova, pode fazer qualquer teste minha aí, qualquer coisa. Sou limpo, não uso nada. E aí tá. E aí eles fizeram esse tal de teste. Que começaram a me apertar aqui, né? E também eu lembro que começou a sair bituca de cigarro, assim, de dentro do meu nariz. E daí eu olhava assim e escondia, assim, pra eles não enxergarem, sabe? E aí também uma fumaça densa, assim, que saía da minha boca, ia no teto e se espalhava. Então, eu acredito que essas bitucas foram as sondas ali que Uhum, estavam quando colocando, colocava. E e também eles me apertando aqui, o peito. Muito, teve muitas paradas cardíacas, alguma coisa assim? se eu não me engano, foram 5. Durante o mês, né? Ou Não, não, inicialmente, bem na noite na mesmo. Na noite, noite. E 18 litros de soro pra, tiveram que colocar pra estabilizar a pressão. E
teve mais coisas, mas eu não lembro direito. Antes de nós entrarmos na tua saída, na recuperação, a tua família, como é que foi? O que que passou por eles? Como é que o teu irmão chamou, o pai e mãe, como é que foi? Meus pais, eles estavam para fora, estavam no interior de Manuel Viana, e eles receberam a notícia no outro dia, assim, de manhã, por um vizinho da cidade. Ele ligou lá para fora e falou, ó, falou que tinha acontecido um incêndio em Santa Maria e que ele achava que os guris estavam, que seriam nós, né? Uhum. E aí a mãe recebeu a ligação e o pai tava na lavoura. A mãe nunca tinha corrido na vida. E aí naquele dia ela correu 5 km Na lavoura. na estrada até chegar à lavoura pra chamar o pai. E aí ela começou a assoviar, né? E aí tá. E aí contou pro pai e eles vieram. Foram pra cidade, largaram tudo, né? E aí foram pra cidade e acho que se informaram melhor e de lá já vieram pra cá, sem Eles chegaram a saber. tentar, será, ligar para vocês ali, falar com Ah, teu irmão? muito provavelmente. Mas Teu irmão celular, tinha perdido, né? Ninguém tava com... perdemos tudo, né? E eles vieram, deve ter sido a pior viagem da vida deles, né? Porque vieram sem saber se a gente tava vivo ou se tava morto. E aí, chegar aqui, aquela multidão da gente, né? E até achar os nomes, até achar o meu irmão. O teu irmão ficou aonde depois que ele saiu lá? O Ele que que ele... não. Ele ficou me procurando nos hospitais. Ele não foi internado, não foi para hospital nenhum. E aí eu tenho até uma entrevista com ele na frente do Caridade, foi no outro dia, assim. Aí ele tava com uma cara, nossa, muito. Não tinha te encontrado ainda. Não, já Já tinha, tinha já tinha, encontrado. já tinha. Já tinha. Hum. E aí nesse dia foi o que os teus pais chegaram na manhã, chegaram lá, Aham. conseguiram encontrar ele também ali? Ou Ah, demoraram eu ainda? não sei isso aí, eu não Não sei te chegou a dizer. perguntar. Não É, eu sei te imagino a dizer. agonia dos pais, né? Porque a gente hoje acontece uma coisa, quem é pai, né? Uhum. Tu sai num desespero, tu já viu agora mesmo essa questão dos atentados na Ah, sim, creche. imagina. E aí aqui todo mundo fica nisso aí, nesse pesadelo, nessa Hum, coisa, porque tá muito complicado o mundo, né? hum. Tu vê que a luta que tu fez para viver, a luta que as pessoas tiveram ali, a perda daqueles jovens, e hoje tá tão comum as pessoas tirar a vida dos outros, né? Normal, E se e, tirar a e própria se vida? tirar a própria vida, né? O não valorizar. O que que tu mais ou menos pensa hoje quando tu vê que as pessoas, vou tirar minha vida, eu tenho. O que que passa para ti, assim, com tudo isso que tu passou? É complicado, porque cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa tem sua bagagem de vida e eu acredito que quem tira a sua própria vida, ela não tá em sã consciência, né? Ela tá doente. E a depressão é uma doença silenciosa, né? Então, eu muito é, surgiu essa vontade de eu contar a minha história muito por isso também, porque muitas pessoas elas me mandam mensagem dizendo que através de conhecer a minha história, Tiveram elas um tiveram uma novo. visão diferente sobre a vida. Muitas pessoas. Teve uma que me contou que ela tentou suicídio 3 vezes e, e aí eu fui olhar as fotos dela no Instagram e ela com dois Filho. gurizinho, um de uns 4 anos, assim, o outro um pouco mais velho. E aí, pá, aí aquilo me tocou, sabe? Me bateu, assim, fiquei muito pensativo e... E é que nem tu diz, né? Se nós passar, eu sempre falo quando eu tô na questão da mentoria com as pessoas veem algum problema, né? E eu sempre digo, olha para o lado que com certeza alguém vai estar pior e passando um problema Ah, com maior. certeza. E hoje a questão, principalmente do empreendedorismo, quando a gente conversa, a questão financeira, é difícil, mas eu sempre falo, ó, questão financeira é uma questão que tu pode recuperar, tu vai buscar fazer, mas Hum, vida e saúde não tem. E a luta que a gente tem, né? Então, o teu caso é uma demonstração.
quanto tu lutou para poder estar aqui seguindo a Sim. tua vida, né? Então as pessoas às vezes têm um pequeno probleminha e fazem uma tempestade. E tem que olhar muito bem e Hum. pensar. E eu tenho comigo, né? Todo dia eu levanto e agradeço a Deus. 4 filhos, todos com saúde até hoje, cara, Uhum. eu sou abençoado. Eu não Sim. tenho o que reclamar. O que vier na vida e o que eu crescer, para mim, eu já tô no lucro. Uhum. Eu já tô no Sim. lucro. Mas é muito legal ver isso. Agora eu queria para ti saber como foi o acordar. Como é que foi esse momento? O que que tu lembra? Eu lembro que quando eu acordei, eu, eu era um prisioneiro do meu corpo. Eu não conseguia enxergar por causa dos curativos, eu não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia nada, só pensar. Então foi. Tu lembra algum momento quem foi ou tu acordou assim por Não, acordei, acordar? acordei por Acordou por acordar. acordar. É, E quem foi a primeira pessoa que tu enxergou? não lembro. Não lembra? Não, não. Acredito que alguma das As enfermeiras enfermeiras ali, que né? estavam Algum ali. profissional, é. Mas foi Quem foi bem a primeira rigoroso. pessoa que te chamou? Tu queria Que eu ver o que tu chamei. tava na. Ah, eu acho que eu falei com a minha mãe. Fazer uma guerra da É, mãe e do pai agora, pra depois eles ficar pensando, é, pô, tu chamou a tua mãe, não chamou não, eu. foi a mãe. Foi a mãe que eu vi primeira vez. E aquilo, entendeu? O que que tu pensou assim? Tu disse, puxa, tô vivo. Daquele momento que teve lá que Não, eu não pensava não pensou assim. nada disso, não Não, disse assim, pô, não, aquele não. momento que eu desisti, mas agora eu tô Não aqui. pensava que quando eu acordei muito mal ainda, sabe? Não acordei bem. Tava sofrendo muito, assim, muita dor, As muito queimaduras, hein? Provavelmente um sofrimento. mês pra É, queimadura ainda sim, tava recente. é bem. E, e Quanto tempo mais tu ficou no hospital? fiquei 2 meses. Dois Um mês meses. de coma e mais um mês para Mais um recuperação para poder mês. ser liberado. E aí eu perdi 20 quilos. É, desaprendi a caminhar, tive que reaprender A caminhar. a caminhar. Acredito que atrofiou, né? Os músculos ali. Eu tava muito fraco, muito mesmo. E até caí, assim. Eu lembro uma vez que eu tentei, a primeira vez que eu tentei, assim, me Sair da. lançar, caí no chão. E Eu vejo que tu fala assim uma aceitação, tu aceitou tudo isso, tu sim, viu a conquista, pelo como quando tu iniciou também aqui tu falou, muito bullying no colégio, tu hum, aprendeu aquilo ali. Eu vejo que tu é uma pessoa da paz, uma pessoa que tu sim. não vê, né, tu só vê tudo o que acontece, tu leva sempre pro lado positivo. E E o que que tu eu busco aprender, né? Eu Sempre. sempre digo que nós estamos na vida em uma evolução, né? A gente tem que aprender, evoluir para ser positivo e para o bem, né? Uhum. Que essa é a passagem, o segredo da vida. E o que, que tu pensa de Deus hoje? O que, que tu vê dessa história? Eu acredito que Deus é tudo, né? É, tá em todo, cada átomo, cada lugar existe Deus. Deus é o universo. E a gente tem Deus dentro de si, né? É, e é algo que, que tu sente que existe mesmo. Muito, né? Eu acredito muito, assim. E quanto mais tu te aproxima dele, mais forte tu fica também. Mais tu enfrenta ainda mais, assim, com mais força, né? Os problemas. Começa a compreender também. Então, eu, Deus para mim foi a fé, sabe? Foi fundamental na minha recuperação. Nos 2 primeiros anos ali, 2013, 2014, eu era uma pessoa muito revoltada, sabe? Eu passei por muitos Problemas, processos, né? muitos processos nessa minha aceitação, digamos, né? Eu ressignifiquei tudo. Mas nos 2 primeiros anos eu fui pro abismo, assim, fui pras trevas, tá? Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E aí chegou um certo ponto que eu me dei por conta, assim, que eu não era aquilo, que eu precisava tomar alguma atitude que eu mudasse, assim, que eu não, que aquilo tava só trazendo sofrimento para mim, para minha família,
quem Era mais revoltado com a situação, tu acha? e com tudo, com a vida, sabe? Não compreendia. E aí eu fui buscando conhecimento, fui buscando espiritualidade, fui estudando, estudando, até ir me lapidando, sabe? Fui me lapidando e me fortalecendo. E até chegar nesse ponto que eu tô hoje. Passou todo esse tempo hoje, tu mora em Santa Maria, ficou aqui. Fiquei aqui desde então. Mas foram também muitos processos, né? É, o meu pai, ele plantava, e aí naquele ano, ele teve que largar a lavoura pra ficar, né? Pra ficar aqui. E, e naquele ano deu seca também. Então, foi um. Foi, ele tirou financiamento naquele ano e aí não conseguiu pagar, sabe? E aí virou uma, Bola de uma neve, bola de neve. Aí cada ano ele trabalhava para pagar o o ano ano anterior. anterior. E aí, enfim, financeiramente também, Foi sabe? um caos. Foi um caos. A família inteira, assim, em 2015. Daí tiramos o financiamento no meu nome e também não conseguimos pagar. E aí tá até hoje, sabe? Porque financiamento agrícola é valores muito altos. Então, eu comecei a estudar na UFN, na época, né? Daí o pai pagava. Aí eu tive que trancar, e aí comecei a trabalhar, consegui um emprego, comecei a trabalhar numa fruteira, e aí depois fui trabalhar num estacionamento, assim, eu fui me virando, assim, me virando. Aí fui trabalhar de garçom no restaurante, e lá no restaurante eu encontrei umas pessoas muito queridas, assim, muito importantes na minha vida, que foram voluntários na KISS na época. E aí eles viram que eu tava lá lutando, né, batalhando, e me ofereceram ajuda para pagar algum curso que fosse para eu voltar a estudar. E aí tá, e aí eu aceitei e eles pagaram o curso de técnico em prótese dentária para mim. Eu pensei, analisei o que seria melhor, né, para pelo menos médio prazo que eu conseguisse dar uma alavancada assim. E aí foi isso. Era o melhor curso que tinha. E aí eu fiz, me formei, e comecei a já estagiar ao mesmo tempo, saía do restaurante e ia pro estágio. E ali, daí, depois de um tempo, me chamaram, me efetivaram. E eu tô até hoje. Né? Hoje eu trabalho como protético em laboratório. E tô me lançando aí também como palestrante. Mas é legal, Uhum. é muito legal essa questão para essa história, para passar para as pessoas, porque as pessoas às vezes não têm dificuldade, né? Elas Uhum. criam dificuldade, né? Sim, sim, Então é toda uma luta que tu teve, uma batalha para a vida, né? Para manter a sim. vida. Em todas as áreas, Em né? tudo, em todos os sentidos, não tem Aham. desde o começo até. Mas é muito legal. Gostei muito de ouvir a tua história, de ver. É, fica aqui, eu acho que o recado para as pessoas que, principalmente no empreendedorismo, passando uma dificuldade hoje, pensar que a dificuldade no empreendedorismo, isso aí, até para mim, sabe, uma lição, porque os momentos que vêm, essa semana também tive problema, comprei um campinho muito pequenininho assim que eu comprei e eu estava arrumando campo e aí foi denunciado por vizinho e eu não podia nem mexer numa terra, não desmatei nada, pelo contrário, eu trabalho em prol da natureza, minha empresa é de painéis solares, é Uhum. tudo isso, sabe? E não adianta denúncia, vizinho, vou te dizer algumas coisas que vêm, mas tu passa e tu fica pensando, tá, mas o que? Eu fui para um canto, eu quis ir para um cantinho, para mim ficar com Uhum. a família, para ninguém me enxergar, para já ter a paz, e aí tu vai lá e pega um vizinho recalcado que tem que. E aí é complicado, né? Mas eu tenho a Uhum. consciência tranquila, eu fazendo, mas isso ainda mexe contigo, né? Tu fica pensando, poxa vida, gente, eu faço tudo, eu trabalho, eu gero emprego, eu tenho, né? Mas aí eu olho Uhum. para o lado e hoje vem uma história como a tua, ainda encaixou essa semana, né, com os acontecimentos e Uhum. vem a tua entrevista e eu olho e digo assim, isso não é problema, É. eu não tenho problema. Isso é algo que eu sempre tive pra mim, assim. Quando eu tava no hospital, mal, eu tava mal. Mas eu olhava pro lado Alguém tá pior e do que eu. tinha um pior que eu. Tinha um É pior isso que aí. eu. O cara tinha
convulsões, assim, todo dia, sabe? Era um morador de rua que atropelaram ele e botaram fogo ainda. Coitado. Verdade. E daí aquele lá acabou falecendo. E daí do meu outro lado tinha uma senhora, já, sei lá, uns seus 70 e 80 anos, e toda queimada também. Eu pensava, cara, ela não merece estar passando por isso no final da vida, assim, né? Já idosa e tá passando por coisa parecida comigo. Então eu nunca me dei esse luxo aí de De reclamar da reclamar. situação. Então, se tu não reclama, por que que eu vou reclamar, né? Uhum, Então, isso é uma lição para nós, é verdade, muito legal, gostei muito da história. E para nós encerrar o nosso programa, bem no horário aqui, uhum. fechando a nossa hora, queria que tu deixasse só uma mensagem, o que que tu deixaria de mensagem para as pessoas hoje? Pensa Mensagem. assim o que for com maior Sim. liberdade. Qual a tua mensagem hoje para as pessoas? Eu acredito que hoje em dia a gente dificulta muito a vida, né? A vida pode ser mais leve, mais simples. É só basta mudar a visão, o jeito que a gente enxerga os problemas. E todo problema tem uma solução. Todo problema ele serve para nos fortalecer, para a gente superar. Todo problema é superável. Então, cada dificuldade que a gente tiver, é, é estranho assim, mas eu gosto de ter dificuldade. Eu não consigo ficar numa zona de conforto. Quanto mais problema eu tiver, melhor. Que eu sei que eu vou superar e eu vou me fortalecer mais ainda. Então eu deixo isso. Assim, se tiver um problema, não foge dele, encara de frente e resolve que tu vai ver. Por mais que tu não tenha a explicação assim, por que tá acontecendo comigo, mas num futuro próximo tu vai entender o porquê que tu tá passando por isso. Sabe que, pra nós encerrar aqui, eu falo, não é nem para as pessoas essa mensagem. Hoje a entrevista serviu para mim, Uhum, porque realmente com tudo isso que aconteceu, eu digo, pô, nem sonhava em ter um campinho, comprei, conquistei com muito sacrifício, cheguei lá, uma pessoa denunciava uma coisa que eu tenho certeza que não estou fazendo nada de mal, não desmato, não faço nada disso, mas dá incômodo, polícia chegar lá, uhum, cara, tu sente maior marginal, né? E aí eu fico pensando para mim, e fico perguntando, questionei a Deus, faz uma semana quase não durmo, porque a gente que tá sempre fazendo as coisas certas, tu fica. E eu fico às vezes me questionando, por quê? Por que uhum, será isso? Mas é um problema que vem para nos fortalecer e para nos preparar para uma nova fase. com Eu acho que certeza. hoje tu veio e já me deu a resposta que eu estava precisando Uhum, dentro disso aí que eu ficava pensando. sim. Te agradeço muito, tenho certeza que as pessoas vão agradecer muito tu contar a tua história, conversar com todo mundo, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Muito legal mesmo. E encerro o nosso programa com uma frase que eu sempre encerro, que é assim: fiquem com Deus. Uhum.